Tá baixo. Só tá baixo. Vamos ver se... Acho que melhorou, né? Melhorou. Tá bom? Então tá bom. É um prazer estar com vocês. Eu vou tentar conversar com vocês, né? Meio difícil, então um monte de gente aqui, mas enfim, fique à vontade, porque eu acho que o bacana é a gente interagir, né? E trocar experiências. Então, obviamente eu tenho uma proposta de fala aqui com vocês, mas a ideia é que a gente aproveite esse tempo tão precioso e rico para a gente poder conversar sobre a fé, sobre a vida, trocar ideias, tá bem? Eu queria que a gente lesse no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, e aí eu estou tentando ver se a gente joga aqui uns slides, vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente também vai adaptando aqui à luz do que a gente pode, sem grande crise. Então, o texto da genealogia, no Evangelho de Mateus, eu vou ler alguns versículos nela e depois a gente vai retomando e retornando, tá bom? Então, vamos ler o versículo 1 e o 17º. Então, Mateus 1, de 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele segue, né, a genealogia, nome após nome. E ele conclui a genealogia dizendo: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Assentados, vamos orar de novo, irmãos. Obrigado, Deus, pelo momento que temos, obrigado pelo dia tão belo, pela manhã, obrigado por gozarmos de saúde, estarmos vivos sob Tua graça. Nosso pedido, Deus, é que o Senhor nos auxilie como igreja a entendermos Tua palavra, e mais do que isso, que Teu Espírito nos mova e nos capacite para vivê-la. Abençoa cada um de nós, abençoa aqueles que dessa comunidade sofrem, aqueles que dessa cidade passam por dificuldades e carecem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se, assim, a gente já se perguntou, lendo o Evangelho de Mateus, por que começar com uma genealogia, né? A gente que, assim, é meio brasileiro, a gente tem um pouco de dificuldade com essas coisas meio assim, né? Demoradas, e imagino que livros como Números ou como Levítico não sejam aqueles livros da Bíblia que estão entre aqueles que a gente gosta mais, né? Talvez alguém não diga por questão de temor a Deus, mas talvez até pense lá dentro, né? Nossa, mas genealogia é um pouco de enrolação, né? Porque, né, um monte de nome, um depois do outro, e sei lá, podia já ser mais reto, né? Como a gente fez aqui, né? Lê o primeiro, lê o último e acabou, né? Não precisava pôr tudo lá. Mas claro, na medida em que está na Escritura, na medida em que, né, isso foi orientado por Deus para que, né, se tornasse sua palavra que nos motive, que nos instrua, que nos guie, que, enfim, né, nos edifique, tem uma razão de ser. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Essa aqui é uma igreja mais do que centenária, né? Vocês estão comemorando um mês aí de aniversário, e é interessante quando a gente pensa numa genealogia, porque ela de cara traz um impacto para a gente. Uma genealogia ou uma árvore genealógica, né? Eu acho que são poucos de nós que temos, né? Ela nos desprega do aqui e do agora, né? Uma genealogia sempre nos impacta com uma dimensão de tempo muito mais ampla. E a árvore genealógica da gente, ou a genealogia da Bíblia, ela busca, né, no tempo e no espaço mais amplo, aí sim, inserir a gente num certo momento desse tempo e desse espaço e fazer a gente pensar. Então, é isso que eu queria nessa manhã, conversar com vocês um pouquinho. Quer dizer, por que Deus, né, em Jesus, precisou inspirar um escritor do Evangelho a colocar uma genealogia? Por que não começar de cara, né, dizendo como João, que no princípio era o verbo? Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Algumas questões, então, eu vou falando aqui, né? Se a gente tiver projeção, tudo bem, se não tiver, vamos embora. Uma questão básica que me parece importante pensar é a questão da genealogia em si, né? Porque a genealogia é um tipo de jeito de escrever, né? A gente falaria um pouco mais tecnicamente, ela é um gênero literário, né?
E como gênero literário, ela tem seus objetivos e suas razões. De cara, a genealogia em Mateus se propõe ser a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, na realidade, a gente sabe disso, né? Que essa pessoa não tem nome e sobrenome, né? Não é Jesus, né? É sobrenome Cristo. Então, se ele fosse comprar uma passagem, né, apareceria Cristo, Jesus, né? Uma passagem aérea e tal, né? Não, é Jesus, o Cristo. Então, na realidade, é um designativo. Esse homem que se chama Jesus, ele é o Cristo, né? Christos, em grego, Messias, em hebraico, né? Mas o ungido, o enviado. E essa é uma coisa interessante, porque quando a gente lê na Bíblia o nome Jesus Cristo, isso tem uma importância, uma designação técnica. Há uma coisa interessante, quando você lê na próxima vez o Evangelho de Mateus, perceba como, fora a genealogia, você vai ter no Evangelho Jesus Cristo sendo chamado só de Jesus. Isso não é só uma coisa para resumir ou para limitar. Há uma razão muito séria. Porque no Evangelho, e nesse caso particular, principalmente em Marcos, não é? Isso acontece mais em Marcos, o evangelista, quando conta a história, ele conta a história de um homem, que se chama Jesus. Como muitos outros chamavam-se, né? Jesus era um nome comum, é um nome derivado de Josué. E ele conta a história para que, ao final, quando a gente termina de ler a história, a gente pare e pense se aquilo que ele falou no começo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que está em Marcos 1:1, se a gente concorda com isso ou não. Para o evangelista que conta a história, Jesus é o Cristo. Mas é o que ele crê. Ele quer que a gente creia como ele. Então ele conta uma história. Mas ele conta a história só do Jesus, do homem. Mas um homem que faz uma série de coisas, que fala uma série de coisas, e que ao final morre e ressuscita. Então o grande desafio ao final, eu acredito de fato que esse homem, Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, ou não? É assim que Marcos trabalha. Mateus começa de cara dizendo, eu vou apresentar os antecedentes desse homem que, diz Mateus, eu creio ser... Opa, está aparecendo ali. Eu creio ser ungido, o Messias, o prometido, aquele sobre o qual os profetas falaram. E claro que aí então ele vai definir a messianidade, né, esse caráter divino de Jesus a partir da dupla filiação, né, que fala aí, né? Então, Jesus, nesse caso, ele provém de dois nomes básicos, Mateus 1, verso 1. Quem são? Agora vejo vocês. Filho de Davi e de Abraão. Bom, vamos lá. O que isso quer dizer para nós? O que o evangelista está querendo dizer, né? Ele é filho, claro, que a gente tem essa noção, mas é bom a gente falar de novo. A ideia de filho não é essa ideia consanguínea, né? Em parte mas é um conceito mais amplo. A ideia de filho ele provém de, né? Ele vem de. Quer dizer, a ideia de Davi é uma ideia muito forte nos evangelhos, não é isso? No Evangelho de Mateus isso é bastante claro. Quando começa a narrativa da infância, capítulo 1 e 2, o evangelista está preocupado em falar disso, não é verdade? Que Jesus provém de Davi. O que tem aí no capítulo 1, 2, que fala que Jesus provém de Davi? Agora vocês têm que olhar aí, né? Quais são as provas que ele dá aí em Mateus 1 e 2 que Jesus provém de Davi? Oi? Ele é da linhagem, mas aí mais para frente ele vai começar a trabalhar essa ideia de que Jesus vem de Davi. O que ele vai mostrar que Jesus vem de Davi? Isso. Mas pega um pouquinho... José, filho de Davi, exatamente. Um pouquinho mais para frente depois. O que tem mais disso, além disso? Nasceu na cidade de Davi, exatamente. Então ele tem a preocupação de mostrar. Ele provém de Davi... E mais do que isso, né, há evidências de que ele provém. O ascendente dele é de linhagem davídica e ele inclusive nasce na cidade de Davi, como os profetas falaram. Quando os magos chegam
em Jerusalém, o que eles estão procurando? Capítulo 2, versículo 2. O que os magos estão procurando? O rei dos judeus. Então, essa é uma outra prova que o evangelista está dando, de que esse homem, Jesus, ele realmente provém de Davi. Porque até gentio, até quem não é judeu, está sabendo disso. E essa é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, o evangelista está jogando para a gente a ideia assim, olha, até os caras de fora, que não sabem nada, eles sabem, né? E a pergunta que fica no ar é, bom, e a gente? Sabe que a gente sabe, né? Ou não? Bem, mas ele é também filho de Abraão, e aí a coisa fica um pouquinho complicada, né? Por que filho de Abraão? Por que filho de Abraão? Da promessa? Isso. E qual que era a promessa? De ti farei uma grande nação. Isso está lá em Gênesis, né? E aí depois o apóstolo Paulo, usando interpretações rabínicas, ele vai discutir, é um detalhezinho da exegese, dizendo que não são os descendentes, mas a promessa é feita ao descendente. É Paulo que dá essa trabalhada nisso em Gálatas. E Paulo vai dizer, a promessa é feita ao descendente. Então a promessa toda vem e canaliza-se numa pessoa. Né? Então, ela é muito gozado, porque nessa perspectiva bíblica, ela começa de Abraão, né, Isaac, e depois vai se abrindo, né, vai se abrindo, mas depois ela vem e fecha radicalmente numa pessoa só, para depois, posteriormente, se abrir. São as maneiras de Deus trabalhar. Agora, tem uma coisa muito gozada, e nem sempre a gente pega esse dado. No capítulo 3, João Batista está batizando a moçada, e de repente vem lá os religiosos. E João Batista dá uma bronca, mas dá uma bronca assim nos caras, que assim de perder o rumo. O que João Batista diz para esses caras? Capítulo 3, verso 8, 9, por ali. Não venham para mim dizendo o quê? O que João Batista fala? Mas e depois? Você, né? Raça de viva, que hoje a gente falaria outra coisa, né? Mas não venham dizendo que vocês são filhos de Abraão. Porque Deus faz nascer filho de Abraão até em pé de mato. É isso que João está dizendo. A gente precisa ligar isso lá com a genealogia. Por quê? Porque o evangelista, de modo muito claro, está dizendo, não importa a ascendência física ou sanguínea. Filho de Davi até diz respeito a isso, mas filho de Abraão é outra sintonia, é outro nível. Ser filho de Abraão é agir como Abraão agiu, e entender-se participando desse plano de Deus. E aqui o Evangelho de Mateus já vai dando uma noção muito mais ampla de abertura, né? Não só para judeus, mas para todas as nações, para toda a humanidade, acerca do seu plano de salvação. Então, eu queria chamar a atenção a esse dado. Por um lado, quando ele fala filho de Abraão, filho de Davi, há uma coisa muito sanguínea, muito específica, muito judaica, né? Mas quando ele põe filho de Abraão, ele abre muito isso. Então você trabalha no Evangelho de Mateus com essas duas questões. Jesus é judeu, sempre foi, sempre será. Há uma ligação com o judaísmo, com a sua história. Mas por outro lado, ele vem com uma outra proposta que se acopla a essa, que amplia essa, que dá sentido a essa, de salvação universal, de evangelho e de boas novas para todo mundo. O que mais? Uma genealogia, eu já falei isso agora rapidamente, é um tipo especial de história. Por quê? Porque a genealogia é tempo comprimido. Né? Quando o escritor ele não quer gastar muito tempo falando de alguma coisa, ele quer fazer com que a transição de tempo aconteça, ele geralmente joga uma genealogia. Porque em cada nome você tem um tempo. E ao pôr uma série de nomes, ele está ampliando esse tempo para passar rapidamente. Isso acontece muito em Gênesis, né? Você tem lá, em hebraico, os Toledot, as listas de nomes, mas com objetivos especiais. Você vai ter isso em Números, você vai ter isso em vários livros da Bíblia. O que ele está fazendo? Ele está resumindo uma história enorme, rapidamente, mas para chegar num ponto. Então, é isso que a gente precisa entender. Uma outra coisa é que toda genealogia ela tem um caráter seletivo.
Ou seja, ele não está pondo todo mundo. Se você começar a olhar lá, falta gente, né? Entendeu? Que não foi, faltou. Mas isso não é uma questão de erro ou de desconhecimento. Pelo contrário, é uma estratégia. Ao fazer uma genealogia, eu escolho qual é o caminho que eu quero andar. Sabe como é na família da gente? A gente sempre esquece aqueles caras assim meio chato, né? Não, eu falo, não, mas é meio parente, mas não é muito, né? Aquelas coisas assim. É mais ou menos desse jeito. Não que tenha coisa para esconder, mas ele tem objetivos muito concretos. Então a genealogia ela vai seguindo por um rumo e vai deixando gente do lado. Porque tem um alvo muito específico para ser trabalhado. Eu tenho até como exemplo aqui. Nesse caso da genealogia de Jesus, você não tem todos os filhos de Jacó, você não tem todos os filhos de Davi e outros que, se a gente fosse supor, todo mundo teriam que constar aqui. Agora, uma coisa que é importante e que eu quero ressaltar nesse momento, pessoal, é o seguinte: por que uma genealogia? Porque, diferentemente do Evangelho de João, o Evangelho de Mateus quer dizer e quer afirmar, quer reafirmar e quer fazer a gente pensar nisso. Jesus não surge do nada. Ou Jesus Cristo não surge do nada. A encarnação de Deus tem uma história. A encarnação de Deus tem um antes, tem um agora e tem um depois. E claro que isso não está lá de graça. Isso está lá para fazer a gente pensar. E deve fazer a gente pensar. Se o próprio Jesus Cristo precisa ser inserido numa linha de tempo, se o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, precisa se dizer dele, aqueles que foram seus ancestrais, para que ele viesse a historicamente existir, isso tem um sentido. Porque, nesse caso, a gente é levado a pensar que até para que Deus se encarnasse, houve a necessidade de uma conjuntura de tempo e espaço. Claro que a gente não pode radicalizar a ponto de dizer, mas se o fulano não fosse, não nascesse, Jesus não existiria. Porque a gente está entrando no nível que não está lendo que a gente dá conta. Mas que, por outro lado, o evangelista está fazendo a gente pensar que pessoas tiveram que não apenas existir, mas pessoas tiveram que tomar decisões, assumir riscos e se posicionarem na vida, para que sim, o filho de Maria viesse à luz. E essa é uma coisa importante para a gente pensar. Nem sempre a gente gosta disso, né? A gente gosta de dizer, mas pô, né? Se eu tivesse nascido em outra família, né? Por que eu nasci nessa casa? Geralmente adolescente, né? Hoje tem a chamada adolescência estendida, né? Então, dependendo você é adolescente ou não, né? O sujeito está com 35 anos, dependendo ele é adolescente ainda, né? Se é para jogar videogame, né? Essa coisa. Nem sempre a gente olha para essas questões de modo positivo, mas elas têm uma razão de ser. Porque, num certo sentido, nós somos o que somos em função dos que vieram antes, né? Meu pai e minha mãe, meus avós, talvez tios. E do ponto de vista de igreja também, né? A gente é o que é, vocês são o que são em função dos que vieram antes. O que, obviamente, seja do ponto de vista individual ou coletivo, não implica que a gente tem que aceitar tudo. Mas que, no mínimo, a gente tem que ter consciência para saber agir, ou saber atuar, né, no momento que a gente vive, a gente tem que ter consciência de que a gente não caiu de paraquedas. Nem o próprio Jesus Cristo caiu de paraquedas na vida e na história. Há toda uma história que se criou. Deu certo aí? Depois que tira uns vírus, ajuda, né? A internet atrapalhando. Vamos lá. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui. Pular algumas coisas. Então, eu estou aqui nesse ponto, quando a gente fala. Está pequeno, né? Está ruim. Mas enfim. O evangelista fala da genealogia de Jesus para fazer a gente pensar na nossa genealogia. Seja ela sanguínea, ou seja ela da fé. E é isso que eu acho que é importante a gente tentar refletir. Então, aqui nós já falamos, isso tudo aqui, né, uma história especial, tempo comprimido, esse caráter seletivo, né? Então Jesus, o rei messiânico, não surge do nada.
E há também na genealogia 3 períodos muito bem determinados, que é o versículo 17 que nós lemos. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Há toda uma questão aqui de que as letras do alfabeto hebraico também representavam números e tudo mais, que aqui, né, Davi daria 14, mas não quero entrar nisso porque a gente, enfim, entra num nível de especulação alto e para mim não ajuda muito, mas enfim, vamos caminhar. O importante é que a genealogia não é apenas seletiva, mas ela é intencionalmente organizada, ele organiza em 3 blocos, né, 3 blocos que o próprio evangelista coloca para a gente. Vejam, de Abraão até Davi. Que período é esse? Eu coloquei aqui, surgimento e ápice de Israel. Né? Enfim, vocês concordam? Não é isso mesmo? A gente tem de Abraão até Davi. É quando começa, as promessas são feitas, né, a essa peregrinação dos patriarcas pela Palestina, e o escritor de Hebreus fala isso de modo muito bonito, né? Eles são peregrinos na terra deles próprios, né? Eles andam pela terra que Deus disse que seria deles, mas eles morrem sem tomar posse dessa terra. A gente não gosta de ouvir muito isso, né? Mas é disso que se fala. Até a expansão, né? Até chegar em Davi, o momento máximo em que Israel teve as suas fronteiras mais alargadas, foi mais conhecido ali no Oriente Médio, o poderio de Davi, a sabedoria de Salomão, como essas coisas vão acontecendo e tudo mais. É importante pensar nisso. Jesus surge numa genealogia que teve momentos altos, impressionantes, de poder, de ações militares, de construções e domínio bélico e tudo mais. De Abraão até Davi. Depois a gente tem de Davi ao exílio na Babilônia. E aí eu ponho aqui, pecado, exílio e humilhação, porque eu acho que isso aí que a gente pode resumir, não é? Porque de Davi até a Babilônia é ladeira abaixo, né? Vocês lembram um pouquinho da história? Surge Salomão, mas quando surge Salomão já surge a ideia de dividir a nação. Salomão colocou pesados tributos em cada tribo, de modo que cada tribo mensalmente, eram 12, então cada tribo mensalmente tinha que pagar tributos para manter a coroa. Um pessoal se revolta, aí eles querem escolher outro rei, e a coisa vai, e logo depois surge Israel, o pessoal de Israel, o rei, de cara, ele é sabidão, ele já fala, bom, mas não adianta eu ter um reino se a moçada vai para Jerusalém cultuar, né, Deus no templo de Jerusalém. O que vamos fazer? Vamos fazer um outro shopping. Né? Aí ele cria um templo em Samaria. E aí entra toda aquela discussão que aparece depois no Evangelho de João, né, com os samaritanos. Eles se odiavam. Né? E se odiavam, assim, tem uma história no período de Jesus que um grupo de samaritanos pega e entra em Jerusalém meio furtivamente, né, porque se descobrisse os caras davam um pau neles. E eles pegam ossos e jogam dentro do templo, ou seja, eles tornam o templo impuro. Era uma briga, assim, meio tipo corintiano e palmeirense, né? O Alexandre foi muito... Cadê o Alexandre? O pastor Alexandre foi embora, né? Ele foi muito duro com meu filho ontem, quase não deu acolhida só porque ele é palmeirense. Menino de 9 anos. Eu vou aproveitar, mas espera, porque eu vou aproveitar também, pastor, aproveitar. Presbíteros fazem mal para nós, pastores. Porque eu tenho um filho de 26 que virou palmeirense por causa de um presbítero. E até hoje eu não me recuperei desse golpe, porque eu sou santista. Eu acho que todo crente tinha que ser santista, por questão, né? Santo, né? É teológico esse negócio, né? Mas o meu filho virou palmeirense por causa de um presbítero. E o pior é que eu sou amigo desse presbítero até hoje, não dá? Então, enfim. E o pequeno virou palmeirense também, né? Que dureza. Mas a minha filha é santista. Mas então, vamos voltar aqui. De Davi até o exílio. Né? E é muito interessante porque você pega o livro de Reis, e aquelas promessas que são feitas, né? Alguém comentou com a gente aqui, para Abraão, de uma nação, uma terra e a bênção, elas todas vão sendo quebradas durante o livro de Reis. E chega lá em Reis, do finalzinho, não tem terra, não tem templo, não tem povo. E tem um fiapozinho de luz e de esperança, que no final de 2 Reis, o escritor diz, o rei
de Israel come à mesa do rei da Babilônia. Ele está dizendo, ainda não acabou. Tem uma frestinha de luz aqui que ainda pode acontecer alguma coisa. Mas é um período terrível, terrível, de destruição, de pecado, de dureza de coração que acontece na história de Israel. E do exílio até o Cristo, esperança e expectativa. Todos nós sabemos que quando Jesus surge, antes dele surgir, durante o surgimento e vida dele e após, sempre houve assim convulsões enormes em Israel a respeito das questões messiânicas. Jesus não era o único Messias, apareceram muitos, vários. Talvez vocês lembrem no livro de Atos, onde os caras estão discutindo lá um certo momento, eles falam, não, mas eles estão falando no tal de Jesus, mas é que nem aquele outro que apareceu e levou um monte de gente para o deserto e deu em nada, essa turma aí, lembra disso? Quer dizer, a expectativa de um Messias era uma coisa muito comum em Israel. Claro, Jesus não se adequa a isso, né? Mas era uma coisa que acontecia por quê? Porque havia um sofrimento intenso, havia um desejo de restauração enorme no povo. E Jesus surge. É interessante pensar, quando o evangelista faz essa narrativa seletiva, ele não omite os pontos ruins da sua igreja, né? Quando a gente lê no Antigo Testamento, desde Josué até 2 Reis, há uma temática que percorre esses livros todos, que é contar a história do povo de Israel. E a ideia é, por que se conta? Porque quer se pensar sobre, quer se refletir sobre o que está acontecendo, para que isso ajude a melhorar a vida. E precisa ter muita coragem, né? Porque eu acabei de falar, o livro de Reis tem esses problemas todos, o livro de Samuel também traz várias crises. Precisa ter coragem para você contar a sua história e falar o que há de ruim nela. Porque a nossa tendência é esconder, não é? É omitir, é deixar de fora. Quando o evangelista fala, olha, Jesus vem de que, ele não fala só de coisas boas, ele fala de gente ruim, de gente pecadora, de falta de fé, de apostasia. Isso fez parte da história de Jesus. Foi bom, mas fez parte. É a mesma coisa que a vida da gente. Se a gente pudesse, a gente apagava da nossa história alguns elementos. Fazem parte da nossa vida, né? Deus trabalha a partir dessas questões também. Então Jesus surge no meio disso tudo. Agora uma coisa muito interessante. Toda a genealogia é construída a partir do homem, que eu acho que é assim uma injustiça, né? Porque, por definição, genealogia devia ser de mulher, né? Nós não vamos discutir isso aqui, mas é óbvio que sim, né? Mas não, eles põem lá os homens, os machões. Nesse caso, há uma exceção que aparece o nome de mulheres, né? Então, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, claro, por fim Maria. Elas todas estão ali para depois bater em Maria. Essa é a exceção que essa genealogia traz. E, obviamente, há razões para isso, e há lições para serem tomadas a partir disso. E a questão é, por que não Sara, por que não Rebeca, por que não Raquel, as matriarcas, as grandes mulheres de Israel? As mulheres que, junto com os patriarcas, deram a luz e fizeram com que Israel surgisse. Por que nomes muito menos importantes do que elas? Então, aí a discussão do porquê, né? Mas, enfim, algumas razões a gente pode pensar a partir delas. Por que essas 4 mulheres são incluídas? Bom, primeiro ponto é que elas eram gentias. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Batseba é muito interessante, porque veja o versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da qual fora a mulher de Urias. Quem na realidade era gentil era o esposo dela, Urias, e não ela. Mas quando o evangelista, o narrador, coloca da qual foi a mulher de Urias, ele está puxando esse dado do gentilismo de Urias e atribuindo a ela, a Batseba. Então, nesse sentido, são 4 mulheres gentias. Qual outra questão? Todas tiveram e sofreram atitudes extremadas. Todas. Lembra um pouquinho das histórias delas? Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Lembram de Tamar? Lembram? Alguém pode sintetizar? Assim, de modo que o horário público aqui, né, permita? Porque é uma história meio, né? Não é? Rapidamente, alguém?
de Judá. E ela teve um marido que acabou Deus fulminando a vida dele. O segundo também não quis ter esse filho com ela, que era para gerar um filho, para seguir a descendência. E no final, Judá foi tosquear as ovelhas lá e teve um encontro com ela e confundiu ela como uma prostituta. E teve um relacionamento com ela. Só que ela exigiu que ele desse alguma coisa para ela, um penhor. E ele deixou o cajado dele, não tenho muita certeza, e um anel. E o tempo passou, ele foi fazer o que tinha que fazer. E ele soube que a nora dele estava grávida. Então ele foi lá para dar um fim nela, porque não podia sujar o nome da família, né? Aí ela falou de quem era o filho, que era um daqueles penhores lá, que era o cajado e o anel. Aí ele viu a realidade que ele era a pessoa que tinha feito aquilo com ela. Imagina o escândalo, família tradicional da cidade, né? Nome. Claro, ela, aquela ideia de gerar descendência, né? Então o primeiro morre, aí o segundo morre, né? Aí o terceiro, essa mulher dá azar, né? Tá louco? O cara segura o filho, né? Esse, o último não, né? Aí ela vai atrás, né? Quer dizer, ela paga um preço para suscitar descendência. E é impressionante essa história, porque ela se veste de prostituta, se coloca na estrada, né? Há toda uma negociação, né? O cara lá faz, né, um negócio, depois fala, esqueci do cartão, né, não sei o quê, né, dá uma de migué. Aí ela, não, aqui não, amigo, né, deixa alguma coisa, né. Ela deixa o cajado e o anel, e aí depois o patriarca dá uma de, né, chefe da família, responsável, homem sério, dá de dedo nela, ela vai para cima do cara. Então, Tamar, né. Raabe a gente lembra mais, né. Raabe, ela hospeda os espias de Israel. E quando os guardas chegam lá, falam, não, já foram embora. E é um texto complicado, né, de trabalhar, porque do ponto de vista ético é um texto muito interessante para se trabalhar. Porque efetivamente não tem como fugir disso, ela mente. Fala baixo, adolescente aí não pode ouvir isso. E é abençoada. Mas há uma outra situação também, lembra das parteiras lá no Êxodo? Olha, eu acho que esse negócio de mentira é negócio de mulher, viu? Porque, né? Né? Chegam os guardas para matar as crianças. Não, mas a mulherada aqui é tudo forte. Né? Já nasceu. Né? Essa é uma questão ética seríssima. Eu estou brincando, mas é seríssimo. Né? Porque, obviamente, que a gente tem toda uma ética evangélica, né? Da verdade, ética escriturística. Mas a questão ética é, a verdade é um absoluto? Não. Imagina, você lá na Segunda Guerra Mundial, escondeu lá meia dúzia de judeus lá no porão, chega um cara da Gestapo, tem judeu aí? Você fala, sou crente, não posso mentir. Tem sim, ó, tem 6 ali, escondidinho ali. Nós estamos dando risada, mas imagina. Qual é o absoluto na Escritura? É a vida. A vida é o absoluto. Mas isso é muito sério, né? Deixa para o pastor discutir. Está vendo, pastor? Vem de fora para arrumar encrenca só, né? Mas, enfim, né? Mas Raabe, ela é radical, porque ela poderia, obviamente, ser punida, podia ser morta, sei lá o quê, por acolher inimigos que destroem depois a sua cidade. Né? Ela os acolhe, porque ela tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel e tudo mais. Ruth, né? História linda, né? É a história mais linda da Bíblia que eu acho. Eu fico assim, sempre muito sensibilizado com a história de Ruth. Como essa mulher moabita, que é de um povo inimigo de Israel, assume a responsabilidade de estar com a sogra, né?
Acho que todas as sogras tinham que ler esse livro, né? E pedir para estudar na igreja e tal. Ó, tá vendo como é que é? Assim, né? E ela vai embora para Israel. Ela deixa a família, deixa a sua religião, deixa, né, seus parentes, seus amigos, deixa tudo. E é uma história lindíssima. É uma mulher que pagou um preço enorme para, né, cuidar da sogra, para manter essa relação de cuidado, né, maternal. Né, vai que deu um jeitinho de fugir de casa, né? Sei lá, né? Olha, só sempre tem uma mulher que dá uma versão, né? As mulheres são terríveis, né? A gente acha que está tudo certo, elas sempre arranjam um jeito de... E tem Batseba. Eu vou ser quase grosseiro, vocês me perdoem, mas eu acho que isso é importante para a gente entender um pouco. Qual é a história da Batseba? É a mulher que é violentada pelo rei. A gente conta isso de outra maneira. Mas como é que é? O rei, é aquela eu quero, traz para cá. Mas aí que está. Há controvérsias, porque o rei que tinha que estar na batalha, lembram? A lei dizia que o rei tinha que liderar os exércitos na batalha. Não, Davizão está lá no palácio, assistindo sessão da tarde, né? Só que, né? Vendo lá HBO, futebolzinho, ESPN. E aí ele vê a mulher, né? A gente não sabe como é que ele viu, né? Se ele estava com binóculo, né? Enfim. Mas o fato é que ele usa a autoridade da pior maneira que um rei poderia usar. Olha, homem malandro dá um jeito para resolver o problema, viu? Se não tinha, ele deu um jeito. Ele usa a autoridade do rei da pior maneira. Ao invés de estar lá lutando com os seus iguais, ele está aqui pondo olho gordo na mulherada. E ele violenta essa mulher, ele usa essa autoridade para violentá-la. E a história, qual é a história? É a história da passividade de Batseba. Né? Eu acho muito interessante como a gente tem filtros de leitura. Né? A gente necessariamente não se impacta com isso. Né? Mas é uma história de uma crueldade, de uma violência, de uma dureza, né? De um homem que depois é chamado como homem segundo o coração de Deus. E é duro entender isso. Mas é um homem que usa autoridade para satisfazer seus apetites sexuais. Né? Então, Batseba paga um preço. Qual é o preço? É o preço de viver num mundo onde os homens mandavam, onde o rei mandava, e ela não tinha que dizer nada. Né? E ela tem que submeter-se à vontade desse homem. Então, são as 4 mulheres. Todas sofreram, assumiram atitudes extremadas. E é por isso que elas estão na genealogia. Maria é incluída nesse grupo. Né? No grupo, principalmente das gentias. Né? E das mulheres, não no grupo das gentias, no grupo das mulheres que assumem atitude radical. Qual é a atitude radical de Maria? Qual a atitude radical de Maria? Né? Aparecer grávida. É gozado porque o texto de Mateus aqui diz o seguinte. Onde que está? No 1,18. Né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida. Achou-se é o reflexivo, né? Na realidade, o verbo aí no grego é passivo. Ela foi achada grávida. E dá diferença, né, pessoal? O que é? De repente alguém, opa, que é essa barriguinha aí? O que está acontecendo? E aí, em certo sentido, ela foi obrigada, então, a revelar. Ela esconderia a gravidez? Não sei, mas o que o verbo passivo deixa mais claro para a gente é a atenção, né? A atenção de alguém que está grávida, que obviamente sabe a procedência da gravidez, mas igualmente sabe das injunções sociais, do que significava a mulher não poder provar a gravidez, porque obviamente ela não poderia provar. Como é que ela vai provar? O marido diz, meu, né? Tanto que o marido quer ir embora, né? E é interessante porque o texto diz que ele é justo porque ele quer ir embora. Porque o justo na lei de Israel era mandar apedrejar a mulher. Porque ela teria traído. Né? Esse papo de gravidez aí do céu. Né? Mas o anjo aparece para ele, ele então aceita a versão e entende isso. Então Maria se encaixa nesse grupo de mulheres que tiveram atitudes de fé extremas. E que, claro, pagaram o preço para isso.
Lá no finalzinho do Evangelho, né, o evangelista fala que depois da ressurreição de Jesus, Jesus envia os seus 12 para pregarem a todas as nações. Mas já nos primeiros versículos, essa ideia está pontuada. Que pessoas que não israelitas são colocadas como exemplo de fé para os israelitas, para os cristãos. Num certo sentido, Jesus existe porque essas mulheres assumiram essa posição de fé e de assumir os riscos. Jesus vem para a história porque essas mulheres, no tempo e na história que elas viveram, elas assumiram os desafios que se colocavam para elas. Óbvio que isso implica que as nossas ações sempre têm consequências. A gente não sabe, a gente não dá conta disso, mas tem. E se eu não fosse trabalhar aqui e fosse lá? E se eu, em vez de continuar aqui, mudasse para outra cidade? E se o meu filho... A gente não dá conta disso. Mas, obviamente, isso tem consequência na vida. Daí porque o Evangelho fala numa genealogia. Porque nós nunca estamos sozinhos no tempo e no espaço. A gente sempre sofre influências e as nossas atitudes sempre geram consequências e, igualmente, influências sobre outras pessoas. Bom, pensando aqui em aplicações, deixa eu caminhar aqui com vocês. Por que falar então da genealogia de Jesus Cristo? Por que falar da nossa genealogia? Então, pensando primeiro essa questão de famílias, entidades, sociedades. Antes e depois de mim, antes e depois de você, antes e depois de nós. Eu falava isso um pouquinho ontem. A gente tem, por histórico, e por, num certo sentido, uma tradição evangélica que se criou, de ter uma relação individual com Deus. O que, obviamente, não tem nada de errado. Não é? Claro, eu sou chamado, eu sou desafiado, eu sou convocado a me arrepender, a assumir a salvação em Jesus. E, claro, enfim, esse dado individual da fé é inegociável. Ele é um fato concreto para a gente. No entanto, às vezes isso pode, digamos assim, extravasar para outros segmentos que começam a ficar um pouco complicados para nós. A gente teria que pensar essa questão de um modo mais geral. Em outras palavras, nunca a minha fé, nunca a minha ação são simplesmente individuais. Pensa um pouquinho. Vários que estão aqui certamente não vêm de um berço evangélico. Pense nas consequências da sua adoção da fé em Cristo, da sua aceitação de Jesus. Como isso mudou a sua vida? Sua vida, mas eu estou dizendo a sua vida, a sua, da sua esposa, dos seus filhos, provavelmente dos seus netos, quem sabe dos seus bisnetos. Nunca a minha decisão é minha apenas. Nunca o que eu faço sou apenas eu que faço. As minhas decisões determinam muito do que eu viverei e muito daqueles que vivem ao meu lado viverão. O que eu sou hoje decorre muito do que os meus pais fizeram ou não fizeram. Depende muito do meio em que eu vivi, da cidade em que eu vivi, do país, da língua, do tipo de acesso ou não acesso à educação que eu tive. Nesse sentido, é importante a gente pensar, por quê? Porque isso ajuda a gente a ser um pouco mais tolerante com as coisas. A gente sempre tende a pensar que as coisas sempre foram como são, né? Eu não sei quem de vocês, certamente alguns de vocês, que depois de algum tempo de vida, a gente começa a pensar, caramba, a gente sempre tende a achar que a gente sempre foi assim, né? Não, a gente nem sempre foi assim. Talvez a gente seja assim num período aí de 3 anos para trás, mais 2 anos para frente. Mas pensa você na sua adolescência, né? Pensa um pouco, o que você gostava? Comida, roupa, programa de televisão. Duvido que você continue com 70% disso na sua vida hoje. Pensa na roupa, dos anos 70. Que horrível, né? Não teve período mais feio do que aquele, não? Calça boca de sino, calça vermelha, verde, né? Cabelão. Aqueles que têm álbum de fotografia escondem, né? Vamos ver uns álbuns. Não. A partir dos anos 80, né? É menos pior, né? A gente vai mudando. A gente gostaria de evoluir, né? Há controvérsias, né? Que a gente evolua sempre. Mas pensar em condicionamentos ajuda a gente a ser um pouquinho mais tolerante.
com a gente e com os outros, né? A gente às vezes tem na igreja aquela coisa, o jovem é intolerante com o velho não aguenta o barulho do jovem, né? A gente vai entrando numa fase, eu estou um pouco nessa, sabe? Eu estou meio em crise, viu, gente? Assim que, nossa, mas no meu tempo não era assim. Quando você usa essa frase, já era, né? Não é? Sou velho, ponto. Não se discute isso mais, né? No meu tempo, aí, amigo, né? Um tempo atrás eu estava conversando com um rapaz lá da igreja, falou, então, né, não sei o quê, quando o Santos foi decidir o Campeonato Brasileiro com o Flamengo no Rio, eu estava lá e tal. Aí o rapaz virou, nessa época eu tinha 5 anos. Falei, putz, a gente tem que se vigiar, né, turminha? Tem que se vigiar. Mas a gente aprende a ser mais tolerante com a gente e com os outros. Por quê? Porque, num certo sentido, se eu sou um pouquinho mais quilometrado, eu já passei, né, por fases que o que eu fazia não era exatamente igual. Então, de repente, a minha maluquice, né, na infância era sair nadar no rio, né, roubar fruta. Né? Duvido que algum adolescente faça isso, dá risada. Outra coisa hoje. Mas a ideia é a mesma, né, da transgressão, né, de ser dono da sua vida e blá, 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 né? A gente se inserir num tempo e espaço mais amplo deve fazer com que a gente seja mais tolerante. Né? Isso é fundamental para a gente que é a igreja. Porque senão o evangelho não tem sentido, né? Imagine, né? 200 pessoas, 200 versões do evangelho e todas as 200 dizendo que ela é a certa, que a outra é errada. Né? Ninguém se suporta, né? Ninguém se suporta. Então a gente vive nessa questão de famílias, sociedades, e num tempo que tem um antes, que tem um agora e que tem um depois, e essa consciência de que a gente está se construindo e os outros também, que a gente então tem que ser, num certo sentido, tolerante com a gente e tolerante com os outros. Mas há também essa coisa da família de Jesus, uma família consanguínea, né, aquela coisa do Davi, mas a família estendida também. Em Mateus, aí no capítulo 1, quando o anjo aparece, versículo 21, ele diz, ela dará, né, falando para José, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A gente assim lê isso aí e fala, é isso mesmo, Jesus vai salvar a gente. Não. Quem é o seu povo? É Israel. O anjo está dizendo que Jesus vem salvar Israel, amigo. Quem é de fora? Azar, já era, danou, acabou, espera outro, né? Sei lá. Só que o evangelho vai progredindo e já de cara ele começa a pontuar que alguma coisa a mais e lá no final ele abre o evangelho para todas as nações com a ressurreição de Jesus. Então essa transição é fundamental que a gente entenda que acontece. Porque no evangelho de Mateus você já tem no capítulo 1 a inclusão de mulheres gentias, você tem os magos no capítulo 2 gentios incluídos, você vai ter um centurião romano no capítulo 8 e você vai ter no capítulo 15 uma mulher cananita. E esse evangelho, então, ele vai sofrendo uma ampliação. As coisas nunca acontecem no agora, assim, né? Ontem era assim, hoje é diferente. Normalmente as coisas têm transições. Na igreja, né, pastor, é assim, né? A gente chega, a igreja do meu sonho, né? Não, a igreja é a realidade que eu estou vendo, né? Onde eu acho que Deus quer que a igreja chegue e se trabalhe. E na vida é assim também, né? O meu filho, a gente pega pai e mãe, essa é mais mãe, viu? É mais mãe. Mas meu filho... A gente, que a pai fala, nossa, cadê esse filho que eu não conheço, né? Assim? Mas meu filho é bonzinho, meu filho faz tudo. Né? Tem algum outro também que eu não vi ainda, né? A gente tende a trabalhar com idealizações, mas a gente sempre tem que ter a consciência de que as coisas vão mudando. E que elas mudam na vida da gente, elas mudam na igreja, e elas devem mudar para melhor. É assim que acontece no Evangelho de Mateus. Ele começa só para os judeus, mas ele vai se ampliando e se transforma em uma mensagem universal. Acho que essa é uma coisa que a gente deveria pensar, né? Quer dizer, na vida da gente, olha para daqui a 5, 10 anos, o que eu quero ser como cristão, né? Como eu me incluo no plano de Deus, aonde vai dar isso? Claro que a gente não tem domínio de, 40% disso, né? Mas pelo menos é importante para a gente orar, para a gente, né? Tentar ter mais discernimento das coisas. Do ponto de vista de igreja, como é que a gente é hoje? Não, a gente é assim, mas onde a gente quer chegar? O que a gente precisa mudar? O que a gente precisa aprender? Como é que a gente precisa ser mais aberto? Ou, enfim, ou ser mais afirmativo em certas coisas?
uma questão importante que nem sempre a gente tem noção, e essa é uma proposta de entendimento do Evangelho de Mateus, mas isso me ajuda sempre a entender muito isso, que o Evangelho de Mateus ele é escrito basicamente para judeus que se convertiam ao cristianismo. É um evangelho com cara de judaísmo, né? As citações do Antigo Testamento, as leis, essa coisa toda. Mas chegou um momento na história, ali logo depois da morte de Jesus, em que o judaísmo se fecha, depois da guerra judaica, e agora aquela certa tolerância, né? Porque quando o cristianismo surge não como uma nova religião, ele surge como um segmento heterodoxo do judaísmo. Uns caras meio malucos aí e tal, mas tudo bem, está dentro, eles ainda vão para sinagogas, eles, né, enfim, perturbam um pouco, mas estão lá dentro. Após a guerra judaica, quando o templo é destruído e tudo mais, você tem basicamente um grupo só que sobrevive, que eram os fariseus. Por quê? Os outros que dependiam muito do templo, os saduceus e outros, acabam porque o templo acabou. Os fariseus não, eles tinham uma religiosidade mais cotidiana e tal. Só que aí o judaísmo começa a se erguer a partir desse grupo, e eles se radicalizam. E aí eles começam a bater contra o cristianismo. E eles começam com essa. Não, é o seguinte, você quer ser cristão, cristão não é judeu mais. Cristão está fora, a gente não quer mais vocês nas nossas sinagogas, a gente não quer mais vocês com a gente, vocês interpretam a Torá de outro jeito. E esses judeus cristãos, eles são colocados numa crise. Porque em nenhum momento eles se acharam não judeus. Eles se achavam judeus. E judeus especiais ainda, né? Porque eles tinham recebido agora a revelação em Jesus. Então Jesus aprofundava e planificava o senso de judaísmo que eles tinham. Mas agora lhes é negado o direito do judaísmo. Então eles têm que repensar a vida. Me ajuda a entender um pouquinho isso aí quando eu pego, por exemplo, os japoneses que vêm para o Brasil no começo do século XX. Eu não sei se a gente tem descendentes aqui, mas a crise que é você sair do seu país, da sua cultura, e ir para um outro lugar totalmente diferente, seja de clima, seja de geografia, seja de costumes e de hábitos. E a tendência é sempre você criar sua colônia, né? Os japoneses têm muito disso, né? Então tem a colônia. Mas não é só isso não. No Brasil mesmo, as várias etnias brasileiras, pega o gaúcho, né? O centro tropeiro, é isso aí, né? É você manter a sua tradição. Esses cristãos judeus praticamente foi negado para eles manter a tradição. E, num certo sentido, o Evangelho de Mateus, nessa proposta, estaria dizendo, amigo, é o seguinte, não dá mais, a gente vai preservar o que a gente tem de judaísmo e que a gente entende que conduz a Jesus, mas a gente precisa criar uma nova vida. E faz parte dessa nova vida chamar a gente de fora. E isso foi uma crise enorme para essa gente. Enorme, enorme, porque aquilo que sempre fez sentido para a vida deles, aquilo que sempre determinou a vida deles, os costumes milenares, chegava lá o cara grego, o cara fenício, dizendo, nossa, que absurdo, que bobagem isso aí, né? É mais ou menos como na igreja, né? Eu me converti com 16 anos de idade. E como todo novo convertido, o que acontece? Senta no tempo, o que você faz? Você vai sentar na frente, né? Não é que nem o crentão malandro que senta no fundo. Mas, não estou falando de vocês, tá? Eu estou falando que é hábito, né? Aí eu, novinho, 16 anos, cheguei e fui lá na frente. Aí cheguei na frente, tinha uma almofadinha. Falei, caramba, né? O pessoal trata bem aí, né? Gente aqui. Sentei na almofadinha. Eu sou bobo. Sou crente, mas não sou bobo. Sentei na almofadinha. Daqui a pouco chega um velhinho de bengala. Assim. Esse lugar é meu. Foi o meu primeiro escândalo, entre muitos, com a igreja evangélica. Mas o primeiro foi saber que tinha dono de lugar na igreja. A almofadinha era dele. Acho que essa almofadinha está dando bola lá, tá dando sopa. Nós sempre construímos os nossos costumes. Receber gente de fora é sempre complicado, porque implica em sacrifício. Né? Coisas que para a gente faz muito sentido, para os outros podem não fazer. E pode passar a vida inteira e não fazer sentido. Essa é a crise da gente. Nós somos igreja hoje, vocês são uma igreja hoje. Daqui a 2 anos, sei lá, entram 120 pessoas, essa igreja pode mudar. A gente não tem domínio. Por mais que a gente queira, né, pastor? A gente não tem domínio. Agora, encrenca é de Deus, Deus que mandou vir essa turma, né? A gente só faz o que Ele mandou. O que vai acontecer a gente não sabe. Então a gente sempre tem que estar preparado para essas extensões da vida, para essas mudanças, para essas questões que vão acontecendo. A gente sempre tem que entender que aquilo que para mim talvez faça muito sentido, seja quase central para a minha vida, para o outro pode não fazer. O que acontece? Eu mando o outro embora? É assim que funciona? Né? Eu ou você, a gente faz isso com o filho, quando o filho faz coisa errada. Aqui é, né? Alguns de nós até gostaríamos de fazer isso. Aqui é assim, eu mando aqui, não está contente, vai embora. Depois a mãe vai lá, não é bem assim e tal, né? Não é assim que funciona? Na igreja também é assim, né?
É melhor o cara aqui dentro dando trabalho ou o cara no mundão aí na mão do diabo, né? Agora, isso implica em sacrifício da gente, dos maduros, da liderança, né? Daqueles que... São esses que têm que abrir mão, né? O novo, não, o novo tem que ser recebido, né? Ser acolhido, ser amado, ser trabalhado, aí depois ele vai entender, né? Então, essa coisa da genealogia e dessa extensão que o Evangelho traz para a gente, não traz só coisa bacana, traz sacrifício, sim. Mas a gente tem que, por amor ao Evangelho, estar disposto a pagar esse preço, né? O que mais? Jesus surge de Israel e é o salvador do seu povo. A gente acabou de falar isso. E com a ressurreição, isso se amplia, né? Eu acabei de comentar isso também. A gente às vezes se fecha, a gente fica nessa. Eu sou filho de Abraão, né? Na sociedade pós-moderna hoje, você sabe muito bem disso, essas coisas de raízes, de história, não faz sentido nenhum, né? A gente às vezes fala assim, não, eu sou presteriano, não sou como os outros. Cara, e aí? Né? Ou então, grande coisa, né? Quer dizer, não adianta a gente dar carteirada nos outros, né? A questão é a gente tem que se adaptar a esses novos tempos, né? A sociedade ela é muito dinâmica, as coisas estão se construindo a toda hora, e a gente tem que estar se reinventando. E não adianta dizer, não, porque eu sigo Lutero, ou Calvino, ou, né, a confissão de fé, né? A coisa gira em outro sentido para a nossa sociedade, né? E todos nós, pessoal, temos momentos variados na vida, né? Claro que a tendência é a gente valorizar os bons, mas eu acho que um processo de disciplina é a gente assumir os maus e aprender com eles. Eu tenho um filho que não vai na igreja? Tenho. Isso é motivo de vergonha? De jeito nenhum. Eu tenho um filho que dá trabalho, eu escondo, Não. Essa é a minha vida, não é a vida que talvez eu planejei, eu pensei, mas é a minha vida. Mas é a minha vida com Deus, né? Claro que eu tenho que buscar alterar, orar, agir, fazer, mas nunca me envergonhar dessa minha história, porque é essa história que está acontecendo, né? Eu me lembro assim que mais para o interiorzão aí do Brasil, até décadas atrás, eu cheguei a presenciar isso. Havia famílias que tinham, né, crianças com má formação ou com debilidade. As pessoas trancavam essas crianças dentro de quartos e escondiam, né? Não sei se alguém conheceu isso, era uma coisa triste, né? Às vezes a gente faz isso, não fisicamente, né, faz isso com coisas da nossa vida, mas talvez, ou certamente, a melhor situação é a gente assumir isso, né? Pelo menos na genealogia de Jesus, os erros, né, e a sujeirada toda não foi escondida, ela foi revelada. Porque de alguma maneira isso ajudou com que Jesus viesse, né? Eu estou lendo um livrinho de um escritor curitibano chamado Cristóvão Tesa, chamado Filho Eterno, que é um livro, uma ficção, mas quase autobiográfica, e ele fala isso, né, do nascimento de um filho com Down que ele teve. E a primeira reação dele foi pesquisar na internet, foi descobrir que há uma porcentagem boa de crianças com Down que morrem na infância. E ele, né? Quem sabe? É duro um pai dizer isso, mas foi o que ele sentiu, né? Então, os nossos problemas são os nossos problemas, estão na nossa vida. A gente tem que saber trabalhar com eles, e eles fazem parte da nossa vida, né? Quer dizer, não ficar só selecionando. Cresça onde está plantado. Nos anos 70 tinha um livrinho pequenininho da editora Betânia que chamava isso, né? Não sei se alguém lembra. Cresça onde está plantado, né? Gozado. Será que é isso? Floresça. Preciso corrigir lá. É isso mesmo, floresça. E é um pequenininho, mas é isso mesmo. A gente sempre gosta, aquela história, a grama do outro sempre é mais verde, né? Não é? Ou para nós a igreja do outro sempre é a melhor, né? Até que a gente vai lá e começa a ver, e depois, né, vai em outro lugar. A gente tem que aprender isso, né? Minha vida é a minha vida, é onde Deus me pôs, né? Deus me pôs na minha vida, né? E é aí que eu tenho que florescer, né? É aí que eu estou plantado. Claro, vamos lá. Eu tenho uma filha que ela sempre falava, o senhor é muito duro, o senhor quer na pancada, quer que você... E ela tem uma filha agora. E a gente teve a semana passada vários dias com ela. E a filha dela tem 2 anos. Tá no comecinho. Mas é um gênio
É. E... É. E o pai dela também. Ela pegou um fio dental dele, ele pôs na cama e ela desenrolou tudo, jogou no chão. Ele pegou ele, eles têm a parede do castigo lá, que eles levam ela e deixam ela lá 2 minutos. E ela, a gente vê que a vontade dele era de esganar ela, mas ele não fez isso. Ele só, que você fez. E a minha filha é assim, de vez em quando ela vai e fala, filha, eu não era mal. Você falava que eu era mal. Você está fazendo a mesma coisa. Então você tem que ser melhor que eu. Se eu era mal, você tem que ser melhor. Obrigado. Eu sempre brinco dizendo que a gente vira gente, não quando casa, mas quando tem filho, né? Aí que a coisa pega, né? Sabe a coisa maravilhosa que eu descobri assim? Que a Bíblia não fala de avô, né? Fala? Acho que não. Avô. Fala de pai, né? Que bacana, porque avô pode fazer o que quiser, né? Avô está liberado. Pode estragar o neto, pode, né? Porque é o pai que tem que cuidar, né? Pai e a mãe. Eu tenho um netinho de 5 meses, então a gente culhamba com o moleque. A gente podia ser avô primeiro e depois ser pai, né? Era mais legal, né? A gente brinca muito e depois pega no pesado. Mas floresça onde está plantado. Vamos lá que eu estou acabando já, gente. Eu estou misturando. E a ideia de uma história inclusiva. Né? Isso que a gente já falou várias vezes. A gente precisa se assumir como povo de Deus. E sabe, gente, isso não é uma coisa só de discurso, não. Né? As mulheres gentias entre homens judeus. A gente tem, desculpem agora, é o que eu acho, o que eu penso, eu não conheço vocês, ninguém vê, olha, né, eu falo, não, de jeito nenhum. Mas a gente tem um discurso de comunidade cristã, comunidade carismática, na qual o Espírito Santo habita, dons, ministérios e tal. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista de história e de contexto social, a gente tem muitas limitações e que esbarram em questões que não são bíblicas, são questões sociais. Eu ainda acho que a mulher tem pouco espaço na igreja. Essa é a minha opinião particular. Né? Mas ninguém aqui impede. Mas não é isso. Né? Vocês sabem que não é isso. Talvez a gente precisava redescobrir de fato o que significa o Espírito Santo agir na sua igreja e distribuir dons para todos. Entenda, não estou falando para vocês, viu gente? Desculpe se eu estou sendo grosseiro. Não estou falando para vocês, estou falando daquilo que eu conheço de igreja. Né? A gente precisava com muito cuidado analisar essas questões. Né? Com muito cuidado saber se de fato há certas interdições que a gente coloca em termos de gêneros na igreja, se elas são de fato bíblicas ou se elas são questões mais de cultura. Eu sempre fico muito assim desconfiado de gente que quando pega questões, fala, não, mas isso é interpretação cultural, porque a Bíblia fala, eu fico pensando, mas o que não é interpretação cultural? Eu ser pastor aqui, né, ou o pastor Ezequiel, ou o pastor Alexandre, né, somos pastores, para os quais vocês cedem uma casa, provavelmente, né, para os quais vocês têm um salário, né, pagam talvez um plano de saúde, tem 13º, tem férias. Isso não é cultural? Desculpe, isso não está na Bíblia. Né? Eu não vejo o apóstolo Paulo dizendo, apóstolo, agora eu não posso porque eu vou sair de férias, né, depois eu volto. O apóstolo Paulo mandando uma carta para o tesoureiro, seu picareta, não depositou lá no dia tal, estou precisando de grana. Não é? Temos um templo, essa é uma questão cultural, vocês sabem, isso surgiu no século V. Né? Até então a igreja reunia-se nas casas. Tudo é cultural, gente. Por quê? Porque é natural, nós vamos nos adaptando, não é? Nós vamos nos adaptando. Eu não estou com isso dizendo que a gente relativiza tudo na Escritura de jeito nenhum. É óbvio que a Escritura tem os seus absolutos, e não sou eu que vou dizer nada contra isso, pelo contrário. Mas a gente tem que tentar, eu acho, assim, ter sabedoria e discernimento para entender aquilo que é o absoluto, então a gente não negocia, e aquilo que cada geração é responsável de adaptar. Né? Então, nos anos 70, a discussão era, toca violão na igreja ou não? Né? Ou a gente dá risada, mas era uma questão que se colocava. Quais são as nossas questões hoje? Né? Eu só vou citar um exemplo que eu acho assim meio bobo. Mas tem igreja presbiteriana que mulher não sobe no púlpito. Gente, desculpem, tá? Não conheço vocês. Eu acho isso quase uma heresia. Porque eu acho que isso é uma questão muito mais cultural, brasileira, do que bíblica. Está claro na Escritura que havia profetisas, por exemplo, as filhas de Filipe, em Atos.
Então, esse é o testemunho absoluto da Escritura. E vocês sabem que o profeta era aquele que pregava, que ensinava, que exortava a igreja. Tá certo? Eu não vou me aprofundar nessa questão, porque a minha questão não é discutir tecnicamente isto, mas é discutir a noção de povo de Deus. Né? Nós somos povo de Deus. E me incomoda muito, e eu vou encerrar esse item com isso, me incomoda muito que nas esferas decisórias, de decisão, de nossas igrejas presbiterianas, só os homens participam. Me incomoda. Por quê? Porque eu acho que a gente corre um risco de cortar um segmento da igreja que é tão igual quanto os homens. Eu não quero discutir aqui a questão de presbítero, pastor, pastora, presbítero. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo esferas de decisão, que podem ser outras que não apenas a reunião de um conselho. Mas que no nosso caso acontecem nas assembleias, que são raríssimas. Né? Se a gente pegar uma igreja congregacional, como a Batista e outras, elas são muito mais geridas pelo grupo todo, né? Pela assembleia, onde todos têm poder de voto. Né? No nosso caso representativo, a grande maioria das decisões é o conselho que toma e acabou. Mas me preocupa o fato de a gente não necessariamente... Claro, tem as esposas dos presbíteros, né, moçada? Não vamos ser ingênuos, porque né, elas sempre dão um toquezinho e tal, aquela coisa, né? Ou aqui não, vai que aqui não, né? Em outros lugares, geralmente, né? Mas é uma coisa que a gente precisava pensar. Né? Eu acho que a gente precisava pensar. Nós somos o povo de Deus. Isso implica o quê? Isso significa o quê para a gente? E uma outra questão, última, que eu queria colocar para vocês, é essa. Quanto que a gente está disposto a pagar por nossa fé? Né? A gente é muito mais do que a gente gostaria de reconhecer. É assim não, né? A gente é delimitado, tolhido por questões enfim, da nossa sociedade, do nosso tempo. Né? Eu acho que às vezes a gente confunde moralismo com fé cristã. Às vezes a gente é mais moralista do que cristão, de fato. Às vezes certas decisões nossas não são necessariamente decisões de fé e de compromisso com Cristo. São mais decisões ligadas a uma ética social brasileira, de um certo segmento econômico ou cultural e tudo mais. Né? Quanto a gente está disposto a pagar por nossa fé? Então a gente acabou de falar de filhos. Né? Quanto eu estou disposto a pagar pelos meus filhos? Não pela educação apenas, mas para que eles andem no Evangelho. Quanto eu estou disposto a pagar para que a minha comunidade, a minha igreja, ande com Deus, seja uma comunidade graciosa, misericordiosa, uma comunidade que esteja envolvida na sociedade, manifestando concretamente o amor de Cristo. Isso traz problema? Claro que traz. Né? Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu moro em Campinas e trabalho em São Paulo. Uma das questões pelas quais eu não mudo para São Paulo é que me constrange muito. Toda manhã que eu chego, eu desço ali na Praça da República e caminho para o Mackenzie, e eu sempre vejo 2, 3, 4, 5, 6 pessoas dormindo embaixo de papelões, em marquises, e assim, aquele cheiro de urina e aquela coisa. E isso para o paulistano, na realidade, não são pessoas. Aquilo lá é uma paisagem, faz parte da paisagem, né? Como um poste, como uma lixeira, como um prédio. Na prática não são pessoas. E eu fico incomodado, eu fico pensando às vezes, puxa vida, por que o Mackenzie não faz um projeto social com a prefeitura, com, sei lá, algum outro órgão, para tentar ajudar essas pessoas que ficam no entorno, né? E parece que a gente acostumou com isso. Então a questão é, quanto a gente está disposto a pagar pela nossa fé, né? Pela nossa fé. Então as mulheres estão ali para mostrar que elas radicalizaram nisso, elas levaram até o fim, né? Elas lutaram contra o patriarcalismo, contra uma verdade ímpia, no caso de Raabe, lutaram contra o aconchego do lar, né? E os costumes do seu povo, contra as acusações moralistas e etc. Né? Tá bom, já bateu o sinal. Alguém quer falar, gente? Não, né? Então tá bom. Oi? Não? Vamos fazer uma oração sentados mesmo? E obrigado, viu, gente, pela atenção. Vocês são muito bondosos.
Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo teu povo reunido. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Dá-nos sensibilidade para ouvirmos tua voz. Dirige-nos. Abençoa, Deus, as lideranças dessa comunidade, seus pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades e ministérios. Abençoa os idosos, as famílias, os jovens, as crianças. Ó Deus, que em todos os segmentos dessa igreja, a tua graça seja motivadora, seja desafiadora, ó Deus. Que haja sempre quebrantamento de coração e corações sensíveis para ouvirem tua voz e entenderem os desafios que o Senhor traz para eles neste mundo, nessa cidade. Abençoa, Senhor, essa comunidade. Nós te oramos, Senhor, pedindo isto no nome de Jesus. Amém. Som. Obrigado pela palavra. Quantos jovens nós temos aqui? Por favor, fiquem em pé. Jovens. 9h20, vocês não estavam aqui. A maioria. Tudo bem. O que eu falei antes de vocês chegarem, os que não estavam, era que o convidado estava e os que convidaram não estavam. Mais uma vez, o pastor Leonel colocou alguns pontos de reflexão, como ele fez ontem. Então, nós precisamos pensar e refletir e caminhar enquanto igreja dentro daquele propósito que Deus tem para a vida de cada comunidade. Então, compete a mim e a você ampliar isso, né? Estender essa realidade para as nossas vidas, as nossas casas, assuntos que se podem conversar, sentar. E o mesmo que ele falou, há princípios absolutos na palavra que são inegociáveis. Então, a gente não negocia esses princípios. A minha, a sua verdade, ela é relativa, mas a verdade da palavra é absoluta. Então você pode mentir, eu posso mentir. Não podia, né? Mas mente. Então nós precisamos colocar no coração e fazer gerar essas realidades. Conhecimento, ele é assim, ele gera a partir de momentos de reflexão como esta. E eu quero só dizer, pastor, que a Igreja Presbiteriana de Araraquara amplia seu ministério de mulheres, viu? Se nós for colocar no lápis aqui, eu acho que tem mais mulher trabalhando do que homens, com trabalhos oficiais. Inclusive, nós temos 2 missionárias aqui no nosso campo, que junto com seus esposos assumem congregações. Nós apoiamos 6 missionárias fora, que é o Ministério SOS Sertão e o Ministério Casa do Pai, que são mulheres, né? As nossas superintendentes e departamento pedagógico são 4 mulheres. Então, acho que a gente está caminhando para evoluir aqui, né? Dentro desse lado. E para as mulheres, temos o Ministério de Mulheres, que, lógico, são dirigidos por mulheres. Então, está muito bom. Então vamos caminhando, coral, a regente é mulher, né? Coral dos adolescentes e jovens, coral Betel, é a mulher que dirige, que é a Valéria. Então louvamos a Deus por esta palavra, pela palavra que foi nos dada ontem, e que de fato Deus esteja produzindo nos nossos corações o que Ele tem no seu coração para esse tempo aqui conosco. Vamos colocar em pé mais uma vez. Sua esposa está, pastor? Então apresente ela aí. Sente um pouquinho, irmãos, para que a esposa do pastor e a filha ou filho? Filho, fique em pé para a gente conhecer. Minha querida esposa Cláudia. E cadê o João Guilherme? O João Guilherme está na classinha. Cláudia. Tudo bem, que seja bem-vinda, irmã Cláudia. Que Deus abençoe ricamente.
Vamos colocar em pé agora para orarmos, irmãos. Agradecer a Deus por esse tempo precioso de reflexão naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Pai querido, nós te louvamos pela transhistória que o Senhor escreve. Uma história que está antes de nós, que passa pela minha e pela vida de cada um que o Senhor tem graciosamente trilhado em nossa existência e vai além de nós. Te louvamos, ó Deus, porque é assim. O Senhor não só é um Deus da história, mas o Senhor é o Deus que controla, que trabalha essa realidade através das nossas realidades. Até o Deus passando pelas nossas ambiguidades, os nossos enfrentamentos, as nossas lutas. Mas ainda assim, o Senhor não desiste de nós e tem um projeto que vai muito além de nós para que nós possamos participar dele. Muito obrigado por isso, Deus, e nós temos certeza que nesses quase 140 anos de vida da Igreja Presbiteriana de Araraquara, isso tem acontecido na história dela. Pessoas não tão boas quanto deveriam ter sido, mas ainda assim boas para participar da história do Senhor. Por isso, ó Pai, nós queremos nos colocar na mesma posição. Às vezes somos negligentes, intolerantes, perdemos, ó Deus, às vezes o foco daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Introduzimos realidades que não são do teu coração, à nossa própria existência. Mas nós entendemos, ó Deus, e foi reforçado-nos, não só ontem, mas hoje também, que o que vivemos tem uma dimensão muito maior do que nós mesmos. E o que estamos construindo para um projeto muito maior do que os nossos próprios projetos, do que os projetos individuais que nós temos no coração. Porque estamos envolvidos e fomos envolvidos pelo Senhor em algo muito maior do que todos nós juntos. Por isso, ó Pai, obrigado por essa reflexão na Tua Palavra. Obrigado por aquilo, ó Deus, que vai construir realidades em nossos corações a partir dessas reflexões. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo é o agente para tornar isso história através da nossa história. E que assim seja na vida desta igreja. E que depois de nós, essa igreja continue sendo boca do Senhor e agência alternativa, Senhor, em todo o tempo da sua história. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por esse tempo especial na Tua presença. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, dê um forte abraço aí, e se você quiser dar uma palavrinha rápida aqui, com o pastor Leonel, fique à vontade. Pastor Leonel está à disposição para conversar com os irmãos.